Olá, como estão todos? Estamos aqui para falar um pouco mais sobre a psicologia. Estamos aqui para trazer um pouquinho dessa ciência, desse estudo da alma, que é a origem do termo psicologia, para os nossos dias atuais. Acredito muito na ciência psicologia como forma de obtenção de qualidade de vida, de melhoria da vida de muitas pessoas. E por isso estamos aqui todas as quartas-feiras, né, nas janelas aí que nós temos entre um atendimento ou outro, falando sobre alguns aspectos da psicologia e de como ela pode melhorar o seu dia, ok? Hoje estaremos falando sobre autonomia e independência. Autonomia e independência, que é um termo de suma importância, são palavrinhas aí que muitas vezes se confundem, mas que hoje a gente vai, de forma breve, aí durante 20, 30 minutinhos, falar sobre esses dois aspectos tão importantes da nossa vida. Se você quer ter aí uma vida mais saudável, uma vida mais feliz, aprenda a olhar para as autonomias e independências da sua vida. Começando a falar sobre esse assunto, autonomia e independência, vamos falar do contexto clínico, por exemplo, né, dentro de um consultório, é algo que nós trabalhamos com uma criança desde o comecinho ali da vida dela. Então, uma criança, quando ela nasce, ela não tem autonomia e independência. Ela é dependente dos outros para que ela consiga realizar algumas atividades. E nós, enquanto seres humanos, vamos conquistando essa autonomia e independência, #intervalo ou não, né? Em algumas áreas conseguimos desenvolver autonomia e independência, em outras áreas, por vezes, não conseguimos desenvolver essas duas questões. Autonomia e independência, vamos primeiro então pensar nessa questão. Uma criança que tem lá seus 2 aninhos, 3 aninhos, segundo alguns autores da psicologia, por exemplo, Erik Erikson, ele fala que as crianças nessa faixa etária, elas conseguem desenvolver essa habilidade através de conflitos que ela tem no meio ambiente que ela vive. Então, a vida vai oportunizar situações para essa criança, para que ela consiga desenvolver essa autonomia, essa independência, ou para que ela fique aí uma pessoa que tem dificuldades para lidar com questões de autonomia e independência. Vamos para alguns exemplos para a gente entender um pouquinho melhor sobre isso. Uma criança, quando ela nasce, ela não consegue pegar a colher sozinha, não consegue escovar o dente sozinha, não consegue andar sozinha, ela precisa do auxílio dos pais. Com o tempo ela vai aprendendo a andar, vai aprendendo a usar, e eu me lembro de uma situação com o Davi, né, na creche. Eu tinha que pegar ele no carro, né, e levar ele até a sala lá dele, na creche, e até que um determinado dia ele entrava chorando para a creche, né? Às vezes ele não queria ficar lá tava no período de adaptação, até que chegou um momento que eu tirei ele do carro, né? Virei para pegar mais alguma coisa, ele já tinha pego a mochilinha dele de rodinhas e já estava andando lá em direção à sala de aula dele. Já não precisava tanto do papai aqui para ir para a creche dele. Agora, olha que importante nós pensarmos isso. Muitas vezes nós, como pais, como mães, nós cortamos um pouquinho dessa autonomia e independência dos nossos filhos de uma maneira que a gente nem percebe, né? Eu falei, rapaz, olha lá, esse menino já não está mais precisando tanto de mim, está indo embora sozinho, né? Só que esse cortar de autonomia, talvez dos nossos filhos, lá na frente pode trazer prejuízos para ele e para nós. Eu fico com a vida sobrecarregada, porque eu faço tudo pelo meu filho. E esse filho também, por si, não consegue desenvolver alguns comportamentos que nós vamos ver que são muito importantes no futuro. Vamos definir aí rapidinho o que é autonomia e independência, então. Autonomia, gravem bem, capacidade de decidir
aquilo que eu quero fazer. Independência, capacidade de realizar aquilo que eu quero fazer. Então, autonomia é quando eu tenho, meus pensamentos e decido algo que eu quero fazer. Independência, ok, eu decidi, mas peraí, só decidir não adianta, eu preciso ter as habilidades para conseguir, fazer aquilo que eu decidi. Muitos de nós temos autonomia para pensar, mas não temos a independência para realizar. E isso vai gerando nas pessoas uma série de situações emocionais. Pense aí na sua vida, aqui que você tem autonomia, aqui que você tem independência. A criança ela vai precisar desenvolver então essas autonomias e independências que vão ajudar ela durante o restante da vida. Tem pessoas que chegam, por exemplo, crianças que vão crescendo e chegam, por exemplo, na adolescência e os pais continuam decidindo para ela. Decide a faculdade que ela vai fazer, decide a religião que vai seguir, decide... E percebam que quando nós vamos pegando essas decisões dos nossos filhos, nós vamos tirando deles a capacidade de decidir, de experimentar, de pensar por si próprio. E isso pode gerar graves impactos lá na vida adulta. Quando nós entramos na vida adulta, talvez nós perdemos também uma capacidade de autonomia e independência. Talvez quando a gente entra em algum relacionamento, o outro decide por nós o que a gente vai fazer. Então eu gosto muito de ir no McDonald's, mas o outro sempre decide que vai no yakisoba. Um exemplo mais banal aí, mas só para a gente entender. Essas questões de autonomia e independência alimentam a nossa vida, a nossa saúde mental, aquilo que nós entendemos como positivo. Então, pense aí na sua vida, onde você tem autonomia, onde você tem independência. Autonomia, capacidade de decidir aquilo que eu quero. Independência, minha capacidade de realizar aquilo que eu quero. Vamos lá para a velhice, por exemplo, para o idoso. Eu sou mestrando em psicologia, psicogerontologia, que é a ciência do envelhecimento, E muitos casos de idosos, pessoal... nós temos aí o agravamento de doenças como uma demência senil, na fase ali do envelhecimento, até o adoecimento de depressão, ansiedade, porque estes idosos, com o passar da vida, eles vão tendo baixa nessa autonomia e independência. De que forma, André? Já vi muitos casos, o idoso, tinha prazer de ir lá no banco pagar a conta dele, de ir na feira, fazer o mercado e tal, isso e aquilo. De repente ele cai, quebra o fêmur, que é muito comum, na velhice acontecer essas situações. E aí ele perde essa autonomia e essa independência, essa capacidade de decidir o que eu vou fazer e essa independência, a capacidade de realizar sozinho. Quando eu perco essas questões, eu acabo entrando em depressão. Eu acabo, diante dessa circunstância, tendo dificuldades de seguir a minha vida. E aí, pessoal, quando nós falamos, por exemplo, numa fase de envelhecimento, quando um idoso é acometido por uma doença, quando o idoso é acometido por uma depressão, alguma coisa nesse sentido, o caminho de volta à saúde mental, à saúde física, que seja, é um caminho um pouco mais difícil, porque o corpo já não é o mesmo, os processos já não são o mesmo. E aí nós precisamos trabalhar de forma profilática. O que é isso? Antes de acontecer a doença, a gente prevenir. Então, pense aí no seu avô, na sua avó, eles precisam ter autonomia e independência, tá? Eles precisam exercer isso não somente com o avô e com a avó, o seu filho, o seu marido, todas as pessoas, nós precisamos ter autonomia e independência nas nossas vidas. Por quê? Puxa, se eu não posso decidir aquilo que eu vou fazer da minha vida, caramba, a vida ser só pelo que o outro quer para mim, começa a ficar muito difícil. Nesse âmbito, eu já vi muitos casos, Então, a pessoa envelheceu, a pessoa chegou, nessa fase do idoso,
Então agora os filhos muitas vezes querendo até ajudar, querendo auxiliar, dar menos desgaste para os pais, acabam assumindo, né? Então, não, pai, deixa que eu vou no banco para você, deixa que eu faço isso, deixa que eu faço aquilo. Sem perceber, nós estamos retirando essa autonomia e independência desse idoso e sem perceber, eu posso estar direcionando ele, por exemplo, para uma depressão, porque ele começa a perder a autonomia e independência. Lógico, calma, vamos fazer um recorte. Estamos vivendo uma pandemia, né? Então, puxa, eu não vou deixar meu pai ser exposto, né? A gente sabe que tem um grau de vulnerabilidade maior aí para os idosos nesse sentido. Mas percebam, galera, que o quanto que essa pandemia, por exemplo, afetou a nossa autonomia e independência. Eu posso decidir abrir a minha loja de roupas hoje, mas eu não tenho independência para isso. Isso tem afetado as pessoas, sim ou não, galera? Quantas pessoas estão revoltadas porque lhe foram roubada a autonomia e independência por causa de uma pandemia, por causa de um lockdown? Então, olha como é importante nós compreendermos isso e ficarmos atentos, né? Para não tirar essa condição dos nossos filhos, do nosso parceiro, né? Do nosso relacionamento, dos meus pais que são idosos, mas que precisam continuar tendo autonomia e independência. A minha avó, ela mora lá em Guarulhos e ela tem 84 anos e ela foge direto nessa pandemia, queridos. Ela passou a vida indo para 25 de março, ela é costureira e até hoje ela costura e tal. E de vez em quando tem câmeras lá, né? Minha tia, minhas primas moram na casa ao lado. E direto, quando eu vejo lá na câmera, minha avó olhando ali para ver se a câmera tá pegando. E ó, vai lá para 25 de março. Eu, como psicólogo, fico preocupado com toda certeza. Puxa, eu não quero perder minha avó, eu quero que ela viva muito. Mas, ao mesmo tempo, como é importante para ela ter essa autonomia e essa independência de decidir sair de casa aos 84 anos, que fantástico. E ela vai lá na 25 se cuidando com a máscara dela, ela é muito esperta, minha avó, ela tem uma saúde mental muito boa. E talvez essa saúde mental que ela tenha é porque durante toda a vida dela, ela lutou por essa autonomia e independência de uma certa forma. Essa autonomia e independência que é extremamente saudável. Só quem já perdeu a autonomia e independência sabe quanto que é difícil. Sim ou não, pessoal? Pense aí, quando a gente perde o emprego, que aí você quer comprar algo que você gosta e agora você não tem a independência para fazer isso. Não tem como, porque eu não tenho dinheiro. Alguém que, de repente, eu penso muito nisso e de alguma forma tenho até um certo receio nesses pontos, porque eu tenho nessa questão de às vezes ter alguma doença e ficar numa cama e aí perder a liberdade de levantar, perder a liberdade de poder ir no banheiro sozinho, perder a liberdade de poder dar uma volta na praça. O quanto que essas questões de autonomia e independência fazem diferença na nossa vida. Então, garanta a sua autonomia e sua independência no dia a dia, mas também deixe que as pessoas que você ama tenham autonomia e independência. Lembrando, autonomia, capacidade de decidir o que eu quero. Independência, capacidade de realizar aquilo que eu decidi. Às vezes eu tenho autonomia e não tenho independência e a gente precisa criar um equilíbrio. Olha aqui o Carlos falando que é verdade, a Mônica. Minha mãe tem quase 70 anos e ela ainda trabalha. Morro de preocupação, mas sei que ela precisa disso para se sentir viva. Exato, Mônica. Quando ela está trabalhando, todos nós, enquanto seres humanos, nós temos um senso de pertencimento. O que é o senso de pertencimento? Ela sente-se mais viva, como você disse, pertencendo a um grupo de trabalho, um grupo ativo, e que isso mantém ela ativa também. Todos nós temos fases na nossa vida, tem épocas, o ser humano aí na faixa dos 35 anos, que é a que eu tô aí também, é uma das fases mais produtivas da nossa vida, que a gente trabalha bastante, mas que a gente já tem um conhecimento de mundo aí, para pegar alguns atalhos aí da vida, para não se desgastar tanto.
E a gente precisa entendendo como funciona isso na nossa vida, mas respeitar da forma que acontece no outro. Como eu disse, da minha avó, 84 anos, ela vai para aquela 25 de março, né? Agora tá fechado, mas nesses dias aí mesmo com a pandemia, de vez em quando ela escapava, porque ela queria fazer um vestido para dar de presente para alguém, ela queria fazer isso, fazer aquilo. Puxa, é preocupante, mas eu não posso tirar essa autonomia e essa independência dela decidir isso. Talvez se eu tire isso dela, ela não vai estar morrendo pelo vírus, mas ela pode entrar numa depressão profunda, porque ela não tem autonomia e independência de fazer aquilo que ela decide, aquilo que ela pensa. Então, lembrem-se disso. A autonomia, nossa capacidade de escolher o que a gente quer, decidir o que a gente quer. Independência, capacidade de realizar aquilo que eu decidi, aquilo que eu escolhi para a minha vida. Esses são pilares essenciais para que nós tenhamos uma saúde mental favorável. Ok, galera? Espero que tenha esclarecido aí sobre autonomia, sobre independência. Se alguém tiver alguma dúvida também, eu tenho alguns minutinhos antes do próximo atendimento. Se quiserem postar aqui no chat, fiquem à vontade, né, sobre questões da psicologia, que eu possa tentar. Não sei tudo da psicologia, mas se eu puder ajudar, quem tiver dúvida pode postar aqui no chat agora. Mônica Paulino colocou aqui: quando ela adoece, fica preocupadíssima com o trabalho, porque ela tem que ter responsabilidade. Aí a Mônica trazendo da mãe dela a importância que o trabalho ainda tem. Dica aí para quem tem idosos aí na família, pai, mãe, um filme bem legal para você assistir é Um Senhor Estagiário. É um filme com o Robert De Niro. É Robert De Niro? Isso. Um Senhor Estagiário, um filme fantástico e fala sobre, né, esse idoso que depois da aposentadoria acaba aí entrando no mercado de trabalho. É muito legal, tá? Sandra Cabral, eu estou fazendo as lives todas as quartas-feiras. Só o horário que eu não tenho muito definido, porque eu faço no intervalo entre um paciente e outro, né? Às vezes um paciente que desmarcou e hoje, né, estou aí aproveitando que nessa brechinha aqui eu não tenho esse horário, mas sempre às quartas-feiras eu vou tentar toda terça-noite já dizer o horário da live, né? Postar um bannerzinho aqui no Instagram dizendo qual vai ser o horário, tá bom? Fica atenta, mas sempre às quartas-feiras eu vou estar trazendo um assunto aí da psicologia. Fiquem à vontade para me dar dicas, tá bom? Eu vou postar lá o banner na terça-feira que vem à noite sobre um determinado tema. André, eu gostaria de saber um pouquinho mais sobre depressão, sobre ansiedade. Vão me direcionando aí que eu gravo sempre o vídeo. Eu sempre vídeos curtinhos aí, meia hora, 40 minutos para não ficar cansativo, tá bom? Olha lá, Sandra, minha ex-aluna, venha ser minha aluna de novo, né? Eu tô coordenando o curso de psicologia aqui na Universitas de Itaquá. Tá a Lê aqui, ó, a Alessandra Souza, que eu esteve comigo, né, no curso de psicologia. Esse semestre eu tirei uma folga de professor. Não estou dando aula, estou só na coordenação do curso, tá bom? Mas fiquem à vontade para me dar dicas aí também sobre assuntos que vocês gostariam de conhecer um pouco mais. Ainda dá tempo, viu, Sandra, de entrar no curso de psicologia. Quem quiser realizar o sonho aí, nós estamos com ótimas promoções lá na universidade. Depois, quem quiser ter mais informações pode me chamar no WhatsApp ou aqui no direct do Instagram. Tá ok, pessoal? Então, acho que ninguém tem dúvidas hoje. Ficou claro sobre autonomia e independência. Estimulem a autonomia e independência dos seus filhos, ok, pessoal? Porque isso vai ser ferramenta importante para a vida das crianças. Dá um exemplo aqui para vocês, só para a gente fechando a nossa live. Autonomia e independência. Lá na PAI de Itacoaxetuba, eu trabalho com inclusão de pessoas com deficiência intelectual no mercado de trabalho, né? Nós temos uma palavrinha, não sei se vocês conhecem, chamada capacitismo. O que é o capacitismo? É o preconceito relacionado à pessoa com deficiência.
Da mesma forma que o racismo está para o negro, o ageísmo está para a pessoa idosa, o capacitismo está para a pessoa com deficiência, é uma forma de preconceito. De que forma? Tratar como criança, né? Então o menino tem 20 anos e eu trato, ai que bonitinho, não sei o que. Não, trata com a idade mental dele, ok, pessoal? De achar que ele não é capaz, que não vai conseguir, enfim. Nesse ponto, uma mãe fantástica, minha querida amiga Dona Denise, ela é maravilhosa, uma mãe fantástica, tem o seu filho Guilherme. Quando eu entrei na PAI de Itacoaxetuba para fazer esse projeto de empregabilidade com os jovens, nós tínhamos um momento do intervalo lá e as pessoas da cozinha mandavam o lanche pronto já para os jovens, né? Já cortadinho com manteiga ou com presunto e tal. E aí, galera, sabe o que aconteceu? Eu entrei lá e falei, não, esses meninos vão para o mercado de trabalho, né? Esse lanche não pode vir pronto, eles vão ter que aprender a fazer. E aí, o que eu fiz? Eu fui lá na cozinha da PAI e falei, galera, a partir de hoje, manda lá o lanche, né? Sem cortar, sem nada, manda a faca, manda manteiga, manda para eles escolherem, eles vão fazer o lanche deles. Mas André, e se eles se cortarem? Ok, se eles se cortarem, a gente coloca ali um band-aid e tá tudo certo. Galera, lembre-se, o erro faz parte da nossa aprendizagem para que a gente conquiste nossa autonomia e independência. Só que às vezes a gente não gosta de errar, né? Às vezes a gente quer evitar demais o erro, só que por querer evitar demais o erro, às vezes a gente não se propõe nem a experimentar algumas situações na nossa vida. E aí, pessoal, sabe o que aconteceu? Eu tava lá com o Gui e eu sou meio brincalhão, né? Eu tenho uma relação muito, muito legal nesse sentido com os jovens, até porque eu tenho um irmão com deficiência. Então, quando eu tô trabalhando com os jovens da PAI, nem todo mundo, nem toda pessoa tem deficiência, mas todo deficiente é uma pessoa. Então, primeiro eu não enxergo a deficiência, primeiro eu enxergo a pessoa, né? O meu irmão é o Matheus. Ele tem uma síndrome chamada síndrome de Nuna, mas antes de tudo ele é o Matheus, depois ele é meu irmão, tem a síndrome de Nuna, tá tudo bem, a gente não vai negar a deficiência, mas a gente precisa enxergar o ser humano em primeiro lugar, né? E aí, lá, né, vamos lá, e mandou o primeiro dia, os alunos olharam assim, professor, não veio, tá errado, não veio cortado, pede para as tias cortarem. Eu falei, não, hoje é a vez de vocês precisam aprender isso, porque é importante para a vida de vocês. E aí, galera, o Gui, né, o filho da Dona Denise, fantástico, eu falei, mas André, eu não sei, minha mãe que faz para mim. E aí eu peguei o lanche, né, mostrei para ele, aqui, Gui, o lanche, aí cortei, o que você gosta, Gui? Ele falou, eu gosto de queijo, de presunto, eu coloquei o queijo e o presunto, cortei, peguei e tal, e ele olhando tudo, aí fechei o lanche, aí ele estendeu assim a mão pensando que era pra ele. Eu fui comer, eu falei, Gui, esse lanche tá uma delícia. e aí ele deu risada e falou, André, não era pra mim esse? Eu falei, não, Gui, esse é o meu. Eu fiz o lanche e agora eu tô comendo esse lanche que tá uma delícia, Gui. Você quer também? Vamos lá fazer o seu. Aí eu dei o suporte pra ele, mas eu não fiz por ele. Lembre-se disso. Deem o suporte, mas não façam pelas pessoas que você ama. Dê o suporte para o seu pai idoso, mas não faça tudo por ele. Dê o suporte para as pessoas que você ama, para o seu filho, mas não faça por ele, porque a gente tira essa autonomia. E aí ele fez o lanche dele, comeu, e ele comeu aquele lanche com uma satisfação. Com 17 anos ele tinha na época, foi o primeiro lanche que ele fez na vida dele. Não foi o primeiro que ele comeu, mas o primeiro que ele fez. E vamos pensar o quanto que isso é importante, galera. E aí, no outro dia, a Dona Denise veio me procurar, emocionada, né? Meio que com lágrimas. Eu falei, puxa, o Gui deve ter se cortado, né? A gente já fica... E ela veio, André, eu fui fazer o lanche hoje de manhã do Guilherme, ele não deixou. Ele falou pra mim, tirou o pão da minha mão e falou que agora ele tinha autonomia e independência e podia fazer o próprio lanche. Agora pensa comigo, pessoal,
Olha a sobrecarga que eu tiro das costas da dona Denise, que nós tiramos, porque agora ela não precisa se preocupar com o café dele mais. Ele sabe fazer. E olha a importância para ele de ter essa autonomia, de poder comer sem precisar de ninguém. Parece pequeno, galera, mas pega um dia e fica esperando os outros para poder se alimentar. Qual o impacto que isso tem na vida? Eu brinco com as mães, né, lá da Pai. Puxa, mãe devia ser eterna, mas não é. E não é desejando a morte. Eu quero que todas as mamães vivam muito, mas mãe não é eterna. Agora pensa comigo, galera. Se o Gui perde a dona Denise, já é uma dor, né, imensurável perder a mãe. Agora imagina se ele perde a mãe e ele não tem autonomia e independência para se alimentar sozinho, talvez para ele aprender a lavar uma louça, cozinhar. Tem riscos? Tem. Pode se queimar? Pode. Mas tem coisas na nossa vida que vale a pena correr o risco, galera. Um risco controlado, lógico, né? Com a mãe auxiliando. Mas, galera, a gente precisa dar essa oportunidade para as pessoas desenvolverem a sua vida. Ninguém merece, né? Se tornar o restante da vida dependente de ninguém. São processos que não são fáceis, tá? Mas que são possíveis. Olha lá. E o Gui, só para lembrar, hoje ele é autodefensor da Pai, tá? Hoje ele é um aluno que tem autonomia e independência para várias questões, outras estamos trabalhando ainda com ele, mas fantástico. E lembre-se, tá? A dona Denise fazia o café da manhã dele sempre por amor, né? Porque ela ama, porque ela queria cuidar, mas nesse sentido talvez esse amor precisa ser modificado para deixar que ele aprenda a fazer sozinho e como isso vai ser saudável para ele, né? Adorei, infelizmente eu como mãe sempre penso em fazer as coisas para o meu bebê, imaginando que estou ajudando ele e vejo que no fim está atrapalhando. Luciana, não digo atrapalhando, eu falo para as mães, mãe, não é que você estava fazendo errado, vamos fazer de um jeito diferente a partir de agora? Porque eu entendo que é por amor, então o amor nunca erra, mas o amor pode ser alterado, pode ser feito de uma forma diferente. A Nani Almeida também, que é mãe da nossa Amandinha, seja bem-vinda, Nani. A Mari, um abraço pro Gustavo, pro Gustavinho, a Bia, esposa do nosso querido Rodrigão e também quase psicóloga, né, Bia? Tá chegando aí, logo vai atender com a gente aqui no consultório. A Nani falando que precisava ouvir isso hoje. Puxa, fico feliz, Nani, que bom. A nossa, cuidando de gente, da nossa Roberta, lá da Pai de Itacoaxetuba também, a Larissa Lara. Enfim, pessoal, espero que tenha ficado claro para vocês, né? Só para fechar essa questão, autonomia, então, a nossa capacidade de fazer escolhas, independência, a capacidade de realizar. Trabalhem isso na vida de vocês. Não entreguem a independência de vocês na mão de outras pessoas. Eu estava, antes de entrar aqui na live, pessoal, eu estava vendo uma reportagem. Quem é o culpado pela pandemia? O governo, os políticos, a China, ou a população, tal, e as pessoas culpando o governo, culpando isso, culpando aquilo. Mas, galera, não esqueçam das nossas responsabilidades. Não esqueçam daquilo que está nas mãos de vocês. O que eu posso fazer? Eu posso governar o país? Eu não saí para presidente. Então, eu posso governar o estado? Não saí para governador. Eu posso ser prefeito da minha cidade? Também não me candidatei a nada disso. Então, se eu não posso decidir essas coisas, não adianta também ficar culpando. O que eu posso fazer? Eu posso cuidar usando a máscara, eu posso usar o álcool gel, eu posso, respeitar o distanciamento social. Foquem naquilo que está nas mãos de vocês, naquilo que você pode pensar e que você pode decidir. O restante, a gente não sei se vale a pena. Às vezes, 95% das pessoas, galera, gastam tempo procurando culpados, justificativas e explicações sobre um erro ou sobre uma situação. Apenas 5% das pessoas buscam uma resolução. Às vezes, eu tenho uma frase que eu uso muito com os nossos instrutores da Pai: se a nossa missão é consertar, não importa quem quebrou. Às vezes a gente gasta muito tempo pensando em um monte de coisa, quem que é o culpado disso, quem que é o culpado daquilo. Galera, às vezes é mais fácil concentrar as nossas energias
não nos problemas, mas nas soluções para as nossas vidas, ok? A Paty também, que bom que foi uma live esclarecedora, fico muito feliz. O Renan, grande Renan, meu amigo, um grande abraço então a todos vocês. Então, lembrando, na terça-feira à noite, eu anuncio lá aqui no meu Instagram o horário da nossa live da próxima quarta-feira. Então, toda quarta, a partir de agora, tem live aqui no meu Instagram. E eu anuncio toda terça-feira à noite, porque aí eu já sei a agenda de quarta. Eu sei onde eu vou ter um horário ali, uma brechinha de horário. E aí, estou aqui. Lembre-se, né, quando eu anunciar a próxima live, coloque lá sugestões, né, de temas da psicologia que eu possa trazer para vocês, para esclarecer de alguma forma. Sheila, maravilha. Isso, pratica, Mari, autonomia com Gustavinho. Deixa ele. Sabe o que acontece? Eu falo muito, né? Ainda tenho mais 5 minutinhos até chegar a minha paciente. Quer ver uma questão de autonomia e independência? A Mari é minha amiga aí, a gente tem os filhos na mesma idade, né? O Gustavinho dela e o Davi meu aqui. Quer ver um momento que a gente tira a autonomia e independência dos nossos filhos? E olha, é uma palavra forte, mas eu vou usar porque é para impactar mesmo. Porque a gente rouba dos nossos filhos uma oportunidade de aprendizagem. Quer ver? Eu tô lá, né? Então, na época que tava indo pra creche, né? O Davi aprendendo a colocar a camiseta dele, né? Meu filhinho de 3 aninhos aprendendo a colocar a camiseta. E aí, né? Vai lá, filho, tenta lá, filhão. E eu tomando meu café e tal, e ele colocando. Aí ele veio com a camiseta ao contrário. Eu falei, não, filho, não é assim, é de outro jeito. Aí ele foi e colocou errado de novo. Aí eu olhei no relógio, eu tô atrasado. Puxa, vou atrasar no trabalho, vou atrasar pra creche. Vem cá, Davi, deixa que eu coloco. Pá, pum, coloquei. O que eu fiz? Tirei dele uma oportunidade de aprendizagem. Não tem outra forma de aprender. O que é aprendizagem na psicologia? Eu tento e eu erro. Eu tento e eu erro. Aí eu tento e acerto, mas depois eu tento e erro de novo. Erro de novo, depois eu acerto. Até que um momento, os acertos prevalecem sobre os erros. É o momento que gerou uma aprendizagem nova. Então, é bom a gente fazer pelos filhos. Às vezes poupa o nosso tempo, mas às vezes nisso a gente, sem perceber, né? Se ele não aprendeu a colocar a camiseta, o que acontece? Amanhã eu vou ter que ajudar de novo, depois eu vou ter que ajudar de novo. A partir do momento que ele aprendeu, ele ganha autonomia, ele ganha independência. E aí ele tem possibilidade de fazer aquilo sozinho. Então, às vezes, 1 minutinho a mais que eu gasto ensinando aqui, eu poupo dificuldades e mais dificuldades nesse sentido, ok? Pode deixar, Sheila, vou deixar salva aqui no meu Instagram, tá bom? Essa live. Então, lembre-se, então quarta-feira que vem nós temos live de novo e o horário confira na terça-noite, tá bom? Um grande abraço a todos vocês, pratiquem aí autonomia, pratiquem independência na vida de vocês, com os filhos, com o marido, com a esposa, com o pai, com a mãe, para que a gente entenda um pouquinho mais sobre isso, tá bom? Grande abraço, pessoal, até a próxima live!